Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Under 30, A Jornada, o podcast em que a gente recebe destaques da lista Forbes Under 30 aqui da Forbes Brasil. Eu sou Isadora Tega e a nossa convidada de hoje é a Tchai Suruí, ativista indígena que foi destaque na categoria Empreendedorismo Social e Terceiro Setor e que inclusive estampou a capa da última Forbes Under 30. Tchai, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje, fico muito feliz, né, de poder conhecer a Forbes, de poder estar tendo essa oportunidade também. A gente que fica muito feliz, eu acho que você percebeu, né? A Tchai chegou aqui hoje, aqui na redação, e todo mundo ficou realmente muito feliz com a sua presença, porque você é muito admirada por todos nós, viu? Obrigada, fico emocionada também com isso. Tchai, começa contando pra gente sobre quem é você, quem é a sua luta, quem é Tchai Suruí? Então, eu sou liderança indígena, né, do povo Paité Suruí, que fica no estado de Rondônia. Meu território começa em Rondônia, termina no Mato Grosso. Sou filha da Neidinha, do Almir, né, o nosso Label RH, que significa líder maior do nosso povo. Hoje, atualmente, sou coordenadora da Canindé, né, uma organização que trabalha há mais de 30 anos com os povos indígenas no meu estado, no sul do Amazonas e também no noroeste do Mato Grosso, colunista da Folha de São Paulo, conselheira do Pacto Global da ONU, conselheira da Avina, voluntária no Engaja Mundo. Então, a gente tem vários chapéus, né? Mas sou mulher indígena, amazônida, e estamos aí na luta, né? A minha luta é uma luta pela vida, uma luta pelo planeta mesmo, né? Pelo futuro, que a gente diz que o futuro é ancestral, né? Então, hoje a nossa luta não é só pelo meu povo, não é só pelo meu território, é uma luta pela floresta, né? Uma luta para que todos nós, né? Tenhamos o direito de viver num mundo justo, né, com justiça climática, com justiça social, um futuro para as nossas próximas gerações, né? Nossa, realmente você faz muita coisa, né? E a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre como que dá conta de tudo isso com apenas 27 anos. A gente vai chegar nessa parte ainda, mas falando sobre os seus pais, o ativismo, ele é enraizado na sua vida desde sempre, né? Para você, ter nascido nesse meio fez com que se tornasse natural você assumir essa luta? Como que foi isso? Então, quando a gente nasce indígena, na verdade, né, a gente não tem muita escolha, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de crise climática, né? E de tantos ataques, né, aos direitos dos povos indígenas, de tantos ataques aos territórios indígenas, o que a gente tem é a luta, né? O que nos sobra é a luta, porque é algo que atravessa as nossas vidas diariamente, né? A gente não tem o direito de escolher ou não lutar, porque aquilo é algo que está acontecendo, né, agora com as nossas vidas, com as nossas famílias. Então, desde pequena, né, eu acompanho, estou presente nos movimentos, nos protestos, junto com meu pai, junto com a minha mãe, né? Minha mãe que fundou essa organização do qual sou coordenadora hoje, e o meu pai, que é esse líder indígena mundialmente reconhecido e respeitado, né? É com eles que eu aprendi a lutar, né? Mas a luta vem do lugar onde a gente está, né? Vem da nossa realidade. Então, desde quando eu me lembro, quando eu tinha 14 anos, né? Que a gente teve que ficar 1 ano sendo acompanhado pela Força Nacional por causa das ameaças, né, que a minha família estava recebendo, que meus pais estavam recebendo por denunciar as invasões do nosso território. Então, isso é uma coisa que vem, né, desde quando a gente é muito pequeno mesmo, né? E que hoje eu dou continuidade para essa luta que foi iniciada não pelos meus pais, né? Mas muito antes deles, pelos meus avós, pelos ancestrais que vieram ainda antes, né? Então, a gente é a continuação da luta dos nossos ancestrais.
E como foi ser criança nessa realidade? Você sente que você conseguiu ter uma infância ainda como uma criança que brinca, que se diverte? Ou essas preocupações também afetavam muito a sua infância? Bem, claro que afetam, né, a nossa vida, porque é isso. Você imagina uma criança que quer brincar, né, que quer fazer coisas de criança, ou uma adolescente que quer fazer coisas de adolescente, né, ter que ser acompanhado pela Força Nacional para a escola ou para onde é que você vá, aqueles caras todos fardados com aquelas metralhadoras, né, isso mexe com o nosso psicológico mesmo, né, e mexe com, acho que e mexe com o psicológico de qualquer um, né? Então, você viver nessa realidade, com certeza, também molda aquilo que a gente vive, né? A gente eu não podia viver como uma pessoa que não sofre esse tipo de ameaça. Mas eu acho que tem uma coisa que nós, como povos indígenas, nunca deixamos morrer, é a nossa alegria mesmo, né? Nós somos um povo de dança, de canto. Você vai ver, seja nos protestos ou quando você vai na aldeia, no território, a nossa forma de demonstrar nossa cultura também é através da recepção, é através do canto, é através da dança. Então, é através da alegria, né? Através do amor. Eu sempre aprendi com os meus pais, sempre aprendi com o meu povo, né? O respeitar e o amar mesmo. A gente fala de amar a floresta, né? Porque a floresta é também quem nós somos, de respeitar as outras vidas. Então, quando você respeita, né? Quando você conhece, você ama também. Então, de ser uma luta não só de embate, né, mas uma luta de um reflorestar mesmo, né? A gente fala muito de um reflorestar das mentes e os corações, né? Então, esse reflorestar é um reflorestar de amor, né? De lembrar as pessoas que, assim como nós, elas também são ser e natureza, né? Que essa luta não é só nossa, né? Mas é que essa luta é uma luta de todos. Então, e eu também, como eu falei, a gente também brinca, a gente também namora, a gente também se diverte, né? E eu acho que o que nos faz tão resistentes e resilientes é exatamente essa capacidade que a gente tem de diante de tantas dificuldades, de tantas coisas, né, que são tão sérias, que são tão pesadas e que muitas são tão violentas, a gente ainda nunca perder a nossa vontade de lutar, nunca perder a nossa vontade de resistir e de querer o melhor e de ser feliz mesmo, né? Nunca deixar a felicidade nos abandonar mesmo. Nossa, realmente é um exemplo de resiliência. E você já disse em algumas entrevistas que você cresceu em 3 mundos. Que mundos seriam esses? É porque, né, para nós, os povos indígenas, a gente tem a nossa própria forma de nos organizar, a gente tem a nossa própria filosofia, a nossa matemática, né? Tudo que existe aqui, né, na cidade, também existe lá dentro, né? A gente tem as nossas formas de tomar decisão, então nós somos sociedades complexas, né? Então, por isso que eu digo que são outros mundos mesmo, porque não é simplesmente outra cultura, mas é outra forma de olhar para esse lugar, né? São outros modos de vida, outras formas de ser e estar nesse mundo, né? Então são outros mundos. E eu cresci não só no meu povo, né, no povo Paité-Suruí, mas eu cresci junto com outro povo indígena, que é o povo Jupaú, do território Uruauau. Então, por isso que eu digo que eu cresci em 3 mundos, né? O do meu povo, da minha cultura, o do povo Jupaú Uruauau, que também é minha família, que também, né, faz parte da minha história, e no mundo não indígena, né? Que é esse mundo que a gente vive hoje também, que também faz parte, né? Que é o mundo da cidade, e hoje eu vivo em outro mundo também, são 4 mundos, que é o mundo do povo Guarani, junto com o meu namorado que está aqui comigo, né? Então, cada povo indígena é um mundo a se descobrir, né?
Porque se você começa a conhecer a nossa cultura, você vai ver que realmente as pessoas não sabem nada sobre os povos indígenas no Brasil, né? Somos 305 povos, falamos mais de 200 línguas, e cada povo tem a sua forma, como eu falei, de se auto-organizar, tem a sua própria matemática, tem a sua história, né? Nós não somos todos iguais, então são vários mundos que existem aí que a gente está apresentando, né? Com soluções, com realidades, com formas de pensar, né? Com formas de olhar esse mundo e de olhar as outras pessoas também. E quando você diz sobre o mundo não indígena, ele apareceu bem cedo na sua vida? Foi logo na escola? Como que foi? Sim, desde cedo já, porque hoje o meu povo tem 56 anos de contato, né? Se a gente para pensar, é muito pouco, né? Sim, bem recente. É bem recente. Meu pai, por exemplo, ele tinha 5 anos quando aconteceu o contato com o não indígena, né? Olha só. Então, o meu avô, ele já era velho, né? Quando isso aconteceu. Então, eu já venho de uma geração depois disso, né? Pós-contato. Então, desde muito cedo, querendo ou não, a gente já está em contato com esse mundo não indígena, né? Seja através da comida, seja através da própria escola, né? É, é um outro mundo que a gente tem que já faz parte também, né? Da nossa realidade. Então, acho que hoje, já desde muito cedo, a gente já convive, né, com o modo de vida do não indígena também. E quando você frequentou a escola, foi em Porto Velho? É isso? Sim. E como que foi para você aprender, ter contato com a educação que é passada nas escolas, que tem uma visão ocidental de tudo e que muitas vezes se conflita com a cultura de vocês? Para mim foi um pouco difícil também, né? Porque, querendo ou não, é isso. Quando a gente vai para o mundo do não indígena, a gente é visto como diferente, né? Então, e o Brasil ainda é um país muito preconceituoso, muito racista, né? E as escolas também. Você imagina que até hoje, claro que isso vem aos poucos mudando por causa da nossa luta mesmo, mas até hoje ainda é contado que o Brasil foi descoberto, né? Sim. Mas não existe, você não tem como descobrir um lugar onde já tinha gente vivendo, onde já tinha pessoas aqui, né? Então, até quando a gente vai para a escola, a gente tem que ouvir isso também, né? Tem que ouvir uma história que não é verdadeira, né? E eles nunca contam o nosso lado da história. Em pleno 2024 ainda é tratado assim, né? Sim, você não ouve nas escolas falando do massacre que a gente passou, ou não ouve falando de como realmente nós somos, né? De quem realmente são os povos indígenas. O indígena que é mostrado ainda é aquele, ou é aquela exotização, né? Ou aquele preconceito mesmo do que era o indígena no passado, né? E hoje, nós todos vivemos a colonização. Ela alcançou a todos nós. E isso não nos faz menos indígena, né? Pelo contrário, a gente está sempre reafirmando a nossa identidade, reafirmando, fortalecendo a nossa cultura. Então, para mim, na escola, e não só na escola, na faculdade também, a gente vive momentos muito difíceis às vezes, né? Onde a gente tem que enfrentar esse racismo mesmo, né? E que muitas vezes nos levam a querer negar aquilo que nós somos, né? Mas, enfim, como eu venho dessa família de grandes guerreiras, né? A minha mãe nunca deixou eu voltar chorando da escola, não. Ela sempre falou, não, você vai lá e você vai falar, então, como é que é certo, né? Você vai ensinar, então... E eu acho que só a nossa presença mesmo nos espaços já transforma muita coisa, né? Porque Com é certeza. isso. Muitas vezes a gente é invisível para as pessoas. Eu lembro de que quando eu era pequena, as pessoas sequer sabiam que indígena existia, né? Achavam que não tinha mais indígena no Brasil.
né, que tinha acabado. E eu falava, não, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui e a gente está em todos os espaços hoje em dia, né? A gente está na academia, a gente está fazendo arte, fazendo música, somos advogados, somos médicos. E isso vem transformando, porque a partir do momento que a gente está aqui, as pessoas pensam, olha, existe uma outra forma de pensar, né? Porque a gente pensa diferente mesmo, a gente traz uma realidade diferente. E quando a gente fala, porque as pessoas, elas, querendo ou não, a gente sempre parte da nossa realidade, do nosso prisma, né? Da onde a gente vem. Então, se não tem outras pessoas naqueles espaços, as pessoas acabam esquecendo mesmo. E recentemente você tem ficado muito em evidência, você está conquistando um espaço gigantesco que um desses momentos, assim, de grande visibilidade para você foi na COP em 2021, certo? Você foi a primeira indígena brasileira a participar da Cúpula do Clima. Conta pra gente como que foi segurar essa responsabilidade, como que foi essa experiência? Então, para mim, participar da COP, eu não esperava, né, essa visibilidade. Eu fui, essa COP do qual eu falei na abertura, eu fui através do Engaja Mundo mesmo, né? Com a delegação deles, que é uma organização de jovens, né? Que trabalha com clima e política. E aí eles queriam uma indicação, né? De uma indígena ou de um indígena para falar lá. E esse indígena precisava falar inglês. Hoje o meu inglês está muito melhor. Mas antes foi terrível pra mim. Sério? Você teve muita dificuldade? Porque pra quem assistiu foi ótimo. É porque eu passei 2 dias treinando pra gravar. Mas precisava, né, de alguém que falasse inglês. Entendi. E eu não falava inglês muito bem, mas eu falei assim, não, eu vou, né? Vou lá, representando. E foi uma grande honra pra mim representar não somente o meu povo ou os povos indígenas do Brasil, né? Mas todo o Brasil mesmo, né? Depois eu recebi muitas mensagens, né, de indígenas de outros povos e de não indígenas dizendo, finalmente alguém foi e representou a gente bem, principalmente naquele momento onde o Brasil estava internacionalmente muito mal visto, Sim. né? Por causa de toda a situação ambiental que a gente estava vivendo e que ainda acontece, né? Então, aquilo me deixou feliz, né? De saber que as pessoas estavam felizes que eu tinha representado bem o meu povo, né? Não só o povo indígena, mas o povo brasileiro mesmo. E não foi fácil, fiquei muito nervosa, né? Porque mas não é pra menos também. Porque você imagina o mundo inteiro de olho em você. Você imagina que eu tava lá de frente pro Biden, né? Para todos os grandes presidentes, líderes. todos os grandes líderes internacionais da Inglaterra, de todos os países, né? Então, era uma responsabilidade muito grande, né? Porque ali eu estava levando a nossa realidade para o mundo mesmo, né? E eu tinha que fazer aquilo em 2 minutos. Imagina super desafio. O tanto de coisa que a gente tem para falar, ainda mais nós como povos que sempre foram calados mesmo, né? Você tentar resumir tudo isso em 2 minutos. E primeiro que eu tive que ter isso, esse poder de síntese. Aí depois a dificuldade de você estar falando numa língua que não é sua mesmo, né? Então me deu uma dor de barriga na hora que eu tava pra desmaiar, mas eu uso óculos, né? Eu tinha perdido meu óculos, ou tava de óculos. Não, aí foi bom que eu não consegui nem enxergar as pessoas. Eu acho que isso ajudou um pouco. De não ver a cara aquela estratégia de teatro, né? Que vem a luz forte na cara, você não vê quem tá ali na plateia. Sim. Funcionou, então, pra você? Funcionou. Muito bom. Mas às vezes eu saí de lá super nervosa. E aí depois veio aquele boom, né? Que é isso. Naquele mês, teve mais de quase 3.000 reportagens que a gente fez um levantamento, né? No mundo inteiro, desde o Brasil, Japão,
mais de 3.000 reportagens falando sobre o meu discurso, me citando, né, em sites do mundo inteiro. Então, isso mostrou que eu realmente consegui levar um pouco da nossa realidade. Foi muito importante, né, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? E aquilo deixou muito claro que elas realmente não sabiam o que estava acontecendo, né, na Amazônia, mas não só na Amazônia, dentro dos territórios indígenas, e trouxe uma visibilidade muito grande, né, de poder também chamar as pessoas para a luta, né, de também poder levar a importância, né, do que a gente está fazendo e a importância, né, da nossa presença quando se fala em floresta, né? Os territórios indígenas, eles protegem mais que as unidades de conservação, né? A própria ONU já falou que nós somos os melhores guardiões da floresta, né? Porque nós temos esse olhar de ser natureza mesmo. Então, a partir dali, eu também consegui, né, alcançar outros espaços que são muito importantes, né, para denunciar mesmo o que estava acontecendo, né, para poder chamar mais apoio, né, das pessoas. E você disse que as pessoas realmente não sabiam o que estava acontecendo. De lá para cá, você sente que houve alguma melhora? Para onde que a gente caminhou desde 2021? Sim, as pessoas realmente elas não sabiam, né, elas pensavam em Amazônia e achavam que a Amazônia ainda era aquele grande floresta intocada, né? Mas não é verdade. Hoje, e a gente está muito perto, né? E os próprios cientistas estão falando que a gente está muito perto do chamado tipping point, que é o ponto de não retorno, né? Que é quando a floresta, a Amazônia, ela não vai perder, já está perdendo a capacidade dela, né? De capturar o carbono mesmo, né? Então, ela já não consegue capturar tanto o carbono quanto é jogado na atmosfera. E hoje, é claro que existe uma mudança, né, de perspectiva do próprio governo, né? Hoje a gente tem um Ministério dos Povos Indígenas e isso significa muito, né? Representativamente mesmo, né? Você ter uma ministra indígena valoriza todo o nosso trabalho, né? Mostra a importância dos povos indígenas, mas acho que é importante dizer que esse caminho ainda é muito longo, né? Da proteção dos nossos territórios, da proteção das nossas vidas, né? O Ministério dos Povos Indígenas, ele não tem o poder de demarcar os territórios indígenas, né? Então, o que a gente está vendo hoje ainda são as demarcações paralisadas, né? E quando a gente fala de demarcação dos territórios indígenas, é uma das principais soluções que o Brasil pode tomar, né, para combater a crise climática, né? É a proteção desses territórios, é a demarcação deles, que hoje estão paralisadas. Então, a gente precisa, né, de uma mudança de perspectiva mesmo que entenda isso, mas a gente tem uma briga muito grande hoje também com o Congresso Nacional, né, que é contra a demarcação dos territórios. Mas é isso, a gente com certeza tem um olhar diferente, né? Mas a gente ainda precisa melhorar muito, né? O Brasil é o país que mais mata ativistas de direitos humanos e ambientais no mundo inteiro. Hoje, né, enquanto a gente está aqui, e por que eu também demorei um pouco para chegar aqui, né? É porque hoje está acontecendo o julgamento do assassinato do Ari Uruauau, né, que é o meu amigo que eu citei no discurso da COP, que foi assassinado por ser um guardião da floresta, né, por defender o seu povo, por defender o seu território, né, e já faz 3 anos do assassinato do Ari, e até hoje a gente não tem uma resposta, né, do que aconteceu, mas a gente sabe que é porque ele estava protegendo, né, a terra indígena Uruauau, a gente sabe que era porque das denúncias que ele estava fazendo, né, mas ainda assim o que a gente vê ainda no Brasil, principalmente no caso de assassinatos de defensores de direitos humanos, é uma impunidade, né?
Eu falei para você, infelizmente, isso é uma coisa que acontece na minha vida desde que eu sou muito nova, né? E até hoje segue, né? Até hoje a nossa vida segue ameaçada. E a gente não se preocupa pela gente, né? Mas a gente se preocupa por quem tá com a gente, né? Pelos nossos filhos, pela nossa família, né? Pelos nossos amigos. E, e o Brasil ainda não ratificou o Acordo de Escazú, que fala da proteção, né, desses defensores. A gente ainda está vendo que existe uma impunidade, sim, né, e da dificuldade de se condenar essas pessoas. É só ver o próprio caso da Marielle Franco, né, que apesar de toda, que se não fosse toda a mídia mesmo, né, se não fosse toda essa comoção, a gente sequer sabe se teria julgamento. E a mesma coisa com o caso do Ari. Hoje a gente só está tendo julgamento porque nós fizemos uma pressão enorme. Colocamos. E eu acho que esse, né, é a importância, por exemplo, e eu fico muito honrada e agradecida, né, de estar na Forbes, né, porque essa visibilidade nos dá a força para poder denunciar mesmo, para poder chegar em mais pessoas e poder cobrar justiça, né? Então, a gente tem muita coisa ainda a melhorar, a trabalhar, e principalmente quando a gente fala da proteção de quem protege a floresta, quando a gente fala da proteção desses territórios que são sagrados para nós. E acho que é isso. Essa realidade, né, de o Brasil ser um dos países que mais mata ativistas, é uma realidade que, para uma jovem de 27 anos, desperta muitas outras preocupações do que eu tinha quando tinha 27 anos, por exemplo. Como que você lida com o seu medo, com as angústias relacionadas a isso? Tem dias que é isso. Tem dias que é mais difícil, né? Mas a gente nunca deixa se perder a esperança também, porque eu acho que também a nossa esperança vem da nossa luta, vem da floresta, né? Vem da nossa fé nos espíritos da floresta, vem da nossa fé no nosso povo. Mas não é fácil, né? Tem dias que a gente fica mais tristinho, né? Todo mundo já chorou no transporte público, eu também. Então, eu acho que a minha sorte é que eu também tenho pessoas muito fortes ao meu lado, né? Que nunca deixam eu desistir mesmo, né? Muitas vezes quando eu estive tão tristinha, né? O meu companheiro falou pra mim, né? Que a gente pode até desistir deles, né? Mas a gente nunca pode desistir da gente mesmo. Porque, enfim, a gente sabe a luta que a gente faz. Então, eu sempre tento também lembrar isso às pessoas, né? Que a gente pode até desistir deles, mas a gente nunca pode desistir da gente mesmo, né? E da força que o nosso povo tem, da força que nós temos se a gente estiver junto, né? Mas eu acho que é importante falar disso, porque uma coisa que pouco se fala também no Brasil é a questão da saúde mental dos povos indígenas, né? Principalmente a juventude indígena é a que mais se mata no Brasil, mais que os pretos, mais que os brancos, 3 vezes mais. E isso é por causa da realidade que a gente vive, né? E isso é muito pouco falado, né? É muito pouco discutido. Tem muito pouco projeto voltado para a saúde mental dos povos indígenas, né? E a gente precisa falar disso, né? Imagina, ainda mais hoje já tem eco-ansiedade, né? E no nosso mundo mesmo, hoje, atualmente, né? Você vê que as pessoas estão com muito mais problemas de ansiedade, de depressão, Sim. né? Então, isso também é uma realidade que alcançou a gente, né? E a gente precisa cuidar da cabeça dos nossos jovens, precisa cuidar da cabeça, né? E da saúde mental dos povos indígenas.
E eu imagino também que deva ser meio que uma montanha-russa para você, porque ao mesmo tempo que existem todas essas inseguranças, todas essas angústias, você tem tido a sua luta reconhecida, o seu trabalho valorizado. Recentemente você foi eleita pela Time uma das 100 lideranças da nova geração. Como que é esse contraponto tão grande assim entre as duas coisas, falando muito em saúde mental mesmo, como você estava dizendo? Eu fico muito feliz, né, com reconhecimentos como esses, porque mostra que as pessoas estão vendo a nossa luta, né? E reconhecendo a nossa luta. E isso também é uma forma de lutar com a gente, né? Quando revistas, grandes revistas, né, grandes meios de comunicação reconhecem isso, mais pessoas veem, e pessoas importantes veem isso também. Então, é claro que isso alegra, né, a nossa vida, porque você imagina que a gente não faz esse trabalho de hoje. Como eu falei, essa não é uma luta nem que eu comecei. Essa é uma luta que vem de muito antes, né? Mas durante muito tempo, a gente só lutou. E ninguém nunca olhou para isso. Então, poder ver que a luta que a gente está fazendo está sendo reconhecida, né, dá mais esperança para gente, fortalece a nós também. E eu acho que eu fico mais feliz, não é nem de aparecer dessas coisas, porque isso também é uma coisa que vai surgindo na nossa realidade, né? No nosso mundo isso não tinha tanto peso, né? Mas hoje, como a gente faz parte desses tantos mundos, o que me deixa mais feliz é isso, é ver que isso passa esperança para outros jovens, né? Então, muitos jovens vêm e falam comigo e admirados mesmo, né? Tipo assim, nossa, Tia, eu te admiro muito, né? Eu te admiro muito porque muitas vezes esses lugares são lugares onde a gente nunca se viu, onde a gente nunca teve lá. Principalmente como mulheres indígenas e jovens, né? Então, eu converso muito com os jovens, né? Eu fundei um movimento da juventude indígena de Rondônia lá no meu estado, né? E isso abre portas também, né? Porque eu acho que o nosso objetivo é esse, é ser porta mesmo para que mais pessoas possam também estar nesse lugar junto com a gente, né? Mais indígenas, mais jovens mulheres. E eu acho que isso que me deixa mais feliz, né? Poder também ser esse ponto de esperança para os meus e para todos os jovens, né? Tem, inclusive, as pessoas mais velhinhas também sempre vêm falar comigo, né? Porque eu acho que elas olham e sentem esperança também. E acho que isso que me deixa mais feliz. Ai, que legal. E como que é o seu trabalho no movimento da juventude indígena? Então, eu fundei um movimento, né, junto com outros jovens durante a pandemia, né, por causa do momento que não só a gente estava vivendo, mas que o Brasil inteiro viveu, que o mundo inteiro viveu, né, de fortalecer essa juventude, de fortalecer as nossas comunidades. Então, a gente começou na pandemia entregando cesta básica mesmo, porque ninguém podia sair, né, de dentro das comunidades, porque nós, como indígenas, temos o sistema imunológico mais fraco, né, para doenças respiratórias. Tanto que quando houve o contato, né, a maioria das mortes não eram só pelo conflito, mas eram pelas doenças, né, como tuberculose, gripe. Teve muita gente que morria de gripe, né? Então, a gente era muito vulnerável, né, na Covid. E como populações já vulneráveis, a gente ficava mais vulnerável ainda. Então, a gente criou o movimento da juventude e hoje a gente faz esse trabalho de formação política com os jovens mesmo, deles saberem qual que é o direito deles, né? Olha, o seu direito é esse, o seu direito o direito do seu território é esse. E de poder proporcionar, né, que mais jovens, como eu falei, possam também estar nesses espaços de decisão. Que o nosso objetivo é realmente ser porta, ser ponte para esses jovens também, né, que muitas vezes não têm oportunidade, né? Então, levar eles para estar participando de COPs também, levar os jovens para
está participando, né, dos próprios movimentos indígenas, indo na busca por seus direitos, né, como, por exemplo, agora a gente vai ter do dia 22 a 26 o acampamento Terra Livre, que acontece em Brasília, que é o maior, né, movimento indígena a nível de Brasil, onde se reúnem povos indígenas do mundo inteiro, né? No último acampamento Terra Livre, por exemplo, a gente teve mais de 7.000 indígenas presentes lá em Brasília, acampando, pedindo por demarcação, pedindo por melhorias, né? Falando sobre crise climática e chamando a sociedade no geral, né? Todos os parceiros, aliados e quem quiser para essa luta também. Então, dentro do movimento, a gente, né, trabalha com mais de 21 povos indígenas de diferentes lugares, Rondônia, sul do Amazonas e noroeste do Mato Grosso. Com a Canindé, né, a gente vem trabalhando com o monitoramento territorial. A Canindé, né, que você coordena da sua mãe. Isso, tá. Com a proteção dos territórios indígenas, né, a gente trabalha com a agrofloresta, né, com o reflorestamento, porque a gente entende que também a gente tem que devolver para a floresta aquilo que a gente tirou dela, né? Então a gente trabalha, a gente fala muito de sociobioeconomia, por isso que a gente fala também das agroflorestas, né, de plantar comida de qualidade, sem agrotóxico, para botar na mesa das pessoas, né? Porque é da agricultura familiar que vem a comida que alimenta as pessoas mesmo. Então, a gente fortalece, né, esses trabalhos que já existem dentro dos territórios, faz um trabalho de fortalecimento das organizações indígenas, dos jovens, né, das organizações de mulheres. E você, nesse contexto, muito em contato com os jovens indígenas mesmo, como que é a sua relação com as pessoas mais velhas do seu povo? Então, para nós, né, os Amon que a gente fala, né, são muito importantes, né, porque eles são não só os mais velhos, né, mas eles são aqueles que sabem mais, aqueles que vieram antes de nós, que já conhecem a luta. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente se orienta com eles, né. Quando eu fui falar na COP, fui fazer a abertura da COP. Antes de eu ir para a COP, eu nem sabia que eu ia fazer esse discurso, mas antes de eu ir, né, eu sentei com as lideranças, né, da minha aldeia, sentei com meus labiuais, sentei com os amães, com os mais velhos, e conversei com eles, né, e perguntei o que era importante eu estar levando ali, né, porque eu estava ali não para me representar, né, mas para representar o meu povo. Não dava para ser um discurso vindo só da sua cabeça. Exatamente. Né? Então a gente se orienta através deles, né? Até hoje, os mais velhos são muito importantes na nossa cultura, né? Porque são eles que também vão transmitir o conhecimento, né? Todo o conhecimento que a gente tem, a gente aprendeu deles. Então, dentro da cultura indígena, né, os mais velhos, eles são muito importantes. Você é uma defensora da bioeconomia, né? Conta pra gente como que funciona isso. Então, eu acho muito importante falar, né, dessa bioeconomia ou sociobioeconomia, porque existe uma narrativa, né, de que nós, povos indígenas, somos contra o progresso, né? Mas hoje a gente está falando que progresso de verdade é aquele onde a gente vê um futuro, né? E que existem sim outros caminhos e outras soluções, né? Inclusive econômicas, né? E onde a gente vive em harmonia com a natureza, né? Não dá para achar que desmatar e destruir é progresso, né? Isso é um pensamento do passado já. Hoje o mundo inteiro já está falando de bioeconomia, já fala de crédito de biodiversidade, né? E mais do que falar sobre isso, a gente está colocando isso em prática. Como, por exemplo, né, como eu falei, das próprias agroflorestas, da onde a gente planta, refloresta e da onde sai a comida, né, para a gente comer de qualidade, de onde vai sair os frutos, né? Como, por exemplo, imagina quanto de remédios mesmo
a gente não conhece e que a gente está queimando e destruindo na floresta, né? Quanto de conhecimento que a gente não está queimando e destruindo da floresta. E que hoje a gente tem pesquisas já que dizem, né, e que mostram que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. E não só desses produtos, né, que a gente pode fazer virar shampoo, pode fazer virar remédio, né, ou pode fazer virar comida, mas o simples fato de uma árvore em pé, né, e da proteção dessa árvore, como por exemplo a questão do crédito de carbono, são muito mais lucrativas do que você derrubar a floresta, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que a gente não quer o progresso, né? A gente quer viver, a gente é contra o progresso. Mas, pelo contrário, o que a gente está mostrando é que isso não é progresso, né? Você condenar o próprio futuro, você condenar o futuro dos seus filhos, das próximas gerações... né? É burrice, na Sim. verdade, né? É justamente o contrário. E que existem soluções, sim, né? Essas pessoas que estão nessa contramão, né, do que a gente está falando, podem começar a fazer o que a gente está fazendo. Podem começar a plantar árvore, podem começar a fazer agrofloresta, né? Podem apostar nos próprios povos indígenas e comunidades tradicionais e não vão deixar de lucrar com isso, né? Mas também existe uma narrativa do medo, de colocar nós um contra o outro, né? Ah, tá vendo? Ele é contra o seu progresso. Ele não quer que o Brasil cresça, né? Quando, na verdade, o que vem mais chamando tanto investimento internacional quanto olhar para o Brasil é a questão ambiental, é a questão dos povos indígenas, né? Hoje a gente tem... Por quê? Porque o mundo está apostando nisso. Porque hoje a gente não só fala na questão das mudanças climáticas numa perspectiva de futuro. A gente está vivendo isso já. Dentro das nossas comunidades, que está mais quente, que afeta a nossa plantação, que seca os nossos rios. A gente teve uma das maiores secas na Amazônia, né, agora, mas que também afeta as cidades, né? A gente está aqui em São Paulo, eu estava vindo para cá e começou a chover, né? Aí você imagina, aí já fica todo mundo preocupado, que acha que vai alagar Sim. tudo, não vai conseguir mais chegar em casa. Isso é também uma consequência, né, do que a gente está vivendo e um reflexo do que a gente vive no nosso território também, né? Então, existe uma tecnologia maior do que a árvore para a gente ter o futuro? Não, né? Existe uma tecnologia maior do que o cuidado, do que o proteger a floresta? Hoje não. Então, a gente vem colocando isso, né? Inclusive, economicamente, porque as pessoas gostam de falar muito de economia, elas ainda não estão falando de justiça climática, de crise do clima numa perspectiva de vida ou de pessoas, que coloca as pessoas no centro, apesar de nós sermos os maiores atingidos, né? Mas elas falam numa perspectiva econômica. Sim. Então, é por isso que hoje a gente também tem que falar nessa perspectiva econômica. E hoje os dados mostram, né? As estatísticas mostram, as pesquisas mostram, né? A ciência mostra que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. E nesse contexto dessas mudanças climáticas, tudo, esse é um debate que ele é muito complexo, envolve muitas camadas. E por mais que as mudanças estejam afetando todo mundo, não é todo mundo que ainda tem acesso a esse tipo de discussão e até a informação. Como que... Bom, você está fazendo a sua parte, né? Tentando conscientizar as pessoas. Mas a gente, como sociedade, o que a gente faz para tornar esse debate das mudanças climáticas mais democrático? Então, vai afetar todo mundo, mas afeta a gente primeiro, né? E eu acho que uma ótima coisa da gente mudar essa perspectiva e trazer mais as mudanças climáticas é isso que a gente está fazendo também, discutir mais sobre isso, falar mais sobre isso. Mas entender, de falar isso de forma acessível, né? Você imagina, eu venho do território indígena. Se eu chego lá na minha aldeia falando de NDC, falando de Acordo de Paris, falando
né, de efeito estufa. Meus parentes vão me olhar e falar, tipo, o que, amiga? Tá falando é outra língua mesmo, entendeu? Então, mas se eu chego e falo, ó, o rio tá secando, né? Tá esquentando, o clima tá mudando. A parte prática ali mesmo. Eles vão entender, entendeu? Porque é aquilo que eles vivem, né? Então, muitas vezes a gente não vai chegar, por exemplo, na própria favela e vai falar assim, ó, então, NDC, Acordo de Paris, efeito estufa, mas você fala, ó, alagamentos, ou trazer isso para a realidade das pessoas, elas vão entender, isso aqui é uma coisa que atravessa o meu dia a dia, isso aqui é uma coisa que atravessa, né, a vida, toda a nossa vida, e não só as pessoas mais vulneráveis da favela ou dos territórios indígenas, mas todas as pessoas mesmo, né, as pessoas que também têm mais condições, não estão falando sobre isso, né, não estão inseridas nesse debate, né, então também levar para essas pessoas, ó, é importante a gente estar falando disso. E como é que a gente aumenta esse debate? Falando mais sobre ele, trazendo isso. E acho que trazendo para o nosso cotidiano também, né? Quando acontece uma coisa dessa, a gente começa a falar para o nosso amigo, sabia que isso é mudança climática? Né? Sabia que isso aí tem a ver com o nosso planeta, com a nossa floresta? E começar a tentar a debater com as pessoas mesmo sobre isso. E levar para cada vez mais lugares, né? Eu acho que trazer as pessoas para debater as coisas também, né? Hoje em dia, com toda essa separação e dicotomia que a gente vem vivendo, as pessoas não querem mais dialogar umas com as outras, não querem mais conversar, né? Mas eu não acredito nisso. Eu converso e dialogo com todo tipo de pessoa, entendeu? Aquela que concorda ou não comigo, mas eu tô ali. Não, eu vou conversar com você, né? Porque talvez ela mude a minha cabeça, ou talvez eu também consiga mudar a cabeça dela, né? E se ninguém mudar a cabeça, pelo menos a gente tá agindo de forma democrática, né? Pelo menos a gente tá respeitando um ao outro, né? Da sua opinião, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas não conversam mais, não dialogam mais. E isso afasta elas, inclusive, da vida política mesmo. E todos nós somos políticos. Todos os nossos atos são políticos. Então, o momento que a gente decide não falar e se afastar disso, a gente está deixando outra pessoa decidir por nós, né? E é isso que a gente não pode deixar, né? Porque quando a gente deixa o outro decidir por nós, a gente também vai reclamar do quê, né? Sim. Então, trazer as pessoas para voltar a debater, né? Porque é isso, a nossa vida é política. Nós, como mulheres, temos a nossa vida política de o machismo, né? O que a gente vive quando a gente está andando na rua e as pessoas ficam mexendo com a gente. Isso é política também. Porque é através das políticas que vão vir as políticas públicas para mudar essa realidade. Vamos trazer essa realidade aí das opiniões divergentes e tudo, para um contexto de rede social. Você é bem ativa nas suas redes sociais, né? Você tenta trazer esse jeito que você está falando agora também para a maneira como você se comunica com os seguidores, porque eu acredito que rede social hoje em dia a gente não consegue pensar numa rede social sem os haters, né? Sem o pessoal que vai ali para criticar, enfim. Você tenta manter essa sua postura conciliadora de conversar mesmo na esfera da rede social também? Sim, né? Eu acho que, na verdade, o maior papel meu nas redes sociais é exatamente esse, de produzir o diálogo, de produzir o debate, né? E porque do que adianta eu ficar falando pra minha bolha, né? Minha bolha já sabe o que eu vou falar, já sabe o que eu tô falando. Então, ali é para eu alcançar mais pessoas mesmo. Mas aí eu acho que existem dois tipos de debate também. Quando as pessoas vêm, e existe muito, né? Com falas racistas, né, com fala misógina, com fala preconceituosa, para mim isso não é debate. Para mim é exatamente isso que eu falei. É racismo, crime, no caso, né? É crime. Então, e com esse tipo de pessoa você não dialoga, né? Porque ela não quer dialogar. Sim. Agora, tem muitas pessoas que vêm na minha rede social e querem debater comigo mesmo. E falam, mas eu vi isso aqui. Isso é verdade?
Aí eu falo, não, isso não é verdade. Eu falo, isso é verdade. Ah, mas... Por que isso? As pessoas têm opiniões diferentes. Ah, mas eu não concordo com o que você está falando, Chay, porque... por exemplo, isso, os indígenas deveriam poder explorar os seus territórios. Aí eu vou lá e debato. Ó, primeiro que isso é uma falácia, né? Que nós podemos sim fazer o que a gente quiser com o nosso território. Se a gente quiser plantar, a gente pode. Isso não é proibido por lei, né? Mas se a gente não está fazendo isso, é porque a gente não quer. O que eles querem não é que a gente tenha o direito de explorar o nosso território. O que eles querem é que eles tenham o direito de explorar o nosso território, não Sim. nós, né? Porque nós podemos plantar, nós podemos fazer isso, né? Então, só que é muito difícil às vezes. Eu demorei muito também principalmente depois da COP, porque, enfim, são muitos seguidores. Nossa, eu imagino que depois da COP tenha sido Então, difícil de assimilar tudo, né? sim, primeiro que é isso, você tem que se acostumar, né? Porque, querendo ou não, você vira uma pessoa pública. Sim. Então, aquilo que você fala também tem um peso muito grande e a gente tem que ter cuidado. E quando nós somos indígenas, né? Uma coisa que você faz errado não é Tchá errou. Tá vendo? Todos os indígenas é ruim. Tá vendo? Todos eles são assim. Então, existe muito esse peso, né? Pra cima da gente. Então, primeiro que eu tive que aprender é muito lidar com esses comentários preconceituosos mesmo, de bloquear, de entender, de mandar para a polícia mesmo quando é necessário, né? Porque a gente recebe ameaça pela rede social também. Mas de nunca também deixar de dialogar com quem quer conversar com a gente, com quem quer dialogar. Até porque é isso, né? Se a gente não debate com essas pessoas, não dialoga com essas pessoas, elas também vão achar que elas estão certas, Sim. né? Então, a gente tem que saber discutir. E eu tento fazer muito isso, né? Levar a informação, né? Mas mostrar que eu sou uma pessoa aberta, eu sou uma pessoa democrática, né? Que quer realmente, que quer construir, que é isso que a gente quer. A gente quer construir junto com as pessoas, né? Mas, e hoje eu uso muito também a minha coluna na Folha para fazer isso, né? Para discutir, levar aquilo que não mostram e para debater com as pessoas as opiniões diferentes, né? E para a gente construir junto, né? Num consenso ali isso aqui a gente quer o melhor para todo mundo. Foi isso que eu sempre ouvi né, dos meus pais. Essa luta não é uma luta só para mim, é uma luta para todos, né? Mas, enfim, internet é muito difícil. Eu acho que tem que legislar esse negócio mesmo, porque, enfim... Não dá pra... É aquela coisa, né? Não é terra de ninguém, não dá pra ser, né? Não é, e na internet as pessoas têm muita coragem, né? Mas na hora do cara a cara, não tem. Aí some a coragem. Porque eu sou uma pessoa que eu falo na internet, mas se você quiser eu falo na sua cara também, que eu não tenho medo de falar na cara de ninguém, não. E eu acho melhor ainda falar na cara das pessoas, né? Porque é exatamente nessa hora que a gente vê, porque é muito fácil falar na internet. Sim. Né? Fácil de se esconder, né, ali atrás. Fácil de se esconder. Então assim, a gente usa as redes sociais para fazer tudo isso. E para levar a nossa cultura também, né? Para mostrar, ó, dentro da aldeia é assim, né? Contar nossas histórias, fortalecer nossa cultura, fortalecer quem nós somos, né? E, Chay, além de tudo isso que a gente já conversou hoje, você aí como ativista, como colunista, tantas coisas que você faz, você também ganhou um Emmy, né? Com o documentário O Território, em que você atuou como produtora executiva. Fala pra gente desse prêmio. Então, a gente nem esperava, imagina, ganhar um Emmy. O Território, a gente foi para mais de 100 festivais no mundo inteiro, né? Ganhou um Emmy. Quando cheguei lá no Emmy, conheci o Spike Lee, imagina. Olha, muito chique. Muito chique, muito chique. Os meus amigos que fazem cinema ficaram tudo com inveja de mim. Não acredito, tchau. Isso foi em Los Angeles? Em Los Angeles. Legal. Então, e o Território é um documentário, né, que foi coproduzido pelo povo Jupaú,
por mim, né, que eu fui produtora executiva, e que conta a história exatamente dessa luta que a gente trava, né, dentro do território Uruauau, pela proteção desse território contra as mudanças climáticas, né, e que conta a história do Ari também, né. Então, significa muito pra gente, né, e através dele a gente conseguiu também atingir muitas pessoas, né, porque eu acho que a arte, ela tem um poder que talvez outras frentes não tenham, que é o de tocar os corações Sim. das pessoas mesmo, né? Você vê que a arte, ela consegue isso, sensibilizar. E eu acho que a gente, por isso, como a gente estava falando, que as pessoas não discutem mais, né? Não dialogam mais, eu acho que isso que a gente também precisa fazer. Começar a sensibilizar as pessoas, né? Tocar elas de alguma maneira e lembrar, ó, somos todos nós seres humanos, cara, entendeu? Somos todos seres vivos, então vamos pro amor mesmo, vamos... E a arte, ela tem esse poder de sensibilizar as pessoas. Então, o M foi assim, foi uma coisa que a gente nem esperava mesmo e que foi uma grande felicidade para todos nós, né? Conta a história da minha mãe também, o território, né? Dessa grande guerreira que é minha inspiração. E poder tocar as pessoas através da arte, eu acho que é a maneira mais bonita de sensibilizar as pessoas. Então, para mim foi nem sei explicar, é uma coisa tão louca, que é uma coisa que a gente nunca nem... A gente tem sonho, né? Mas é uma coisa tão fora da nossa realidade. Um M, né? É tão fora da nossa realidade que a gente nem Sim. conseguia imaginar pra sonhar um negócio desse. Então é tipo viver um sonho mesmo, um negócio... É um filme dentro de um filme, quase. Eu tô... This is real life, eu digo isso. E me chamou a atenção também que vocês colocaram os próprios indígenas mesmo pra fazer rodar o filme, né? Sim, a gente gravou o filme. O filme foi filmado, né? Toda a parte que é dentro do território indígena foi filmada pelo povo de Jupaú, foi Muito filmado legal. por nós. Eu sou produtora executiva. Lá na Austrália e Nova Zelândia, quem fez a distribuição do filme foi uma distribuidora indígena, Olha só. né? Então, para mostrar aqui isso também, que a gente pode estar onde a gente quiser, né? E aí a gente visitou vários festivais, ganhamos Sundance, né? Que é um dos festivais de cinema mais importantes dos Estados Unidos, né? Fomos para Cannes, fomos para vários países, né? E quando eu chegava lá, ia nos Q&As, né? Nos perguntas e respostas, eu vou pintada, assim, vou com o meu cocá, né? E muitas vezes as pessoas olhavam e pensavam, tá no filme ela. Só que elas nunca imaginavam que eu estaria atrás das câmeras, né? Sim. Então, isso mostra ainda também isso, como são espaços que a gente tem que cada vez mais alcançar e como que a gente vem alcançando com a nossa luta mesmo, né? Com o nosso olhar, né? Porque é isso, é um filme feito através do nosso olhar, né? Também, através da nossa narrativa. E eu acho que isso é muito importante também, né? Não só a gente estar do outro lado das câmeras, mas atrás das câmeras também, né? A verdadeira representatividade ali em todas as esferas da produção, né? Isso mesmo. Chay, eu quero agradecer demais pela sua presença. Nossa, uma verdadeira aula aqui que a gente teve hoje. Vou te pedir para você assinar a revista, que você realmente... Ai, não tô acostumada a ver autógrafos. Você ganhou um M, ó. É bom ir treinando um autógrafo aí. Onde? Aqui mesmo? Onde você quiser, aí perto do seu espacinho. Mas eu que agradeço, gente. Fico muito feliz mesmo de vir aqui conversar com vocês. Muito bom. A gente agradece demais. E quem agradece também é Johnny Walker, nosso patrocinador, que deu um presentinho pra você. Obrigada. Obrigada demais. Muito bom, muito obrigada, gente. Feliz. E Chay, te desejo muita força
para você continuar aí na sua luta. E que você continue com esse brilho no olho também, porque é muito lindo ver você falando. Então, realmente foi maravilhoso conversar com você hoje. Obrigada demais, viu? Ah, obrigada, gente. Não pode falar muitas coisas que eu choro, eu não tô acostumada. Obrigada, fico muito feliz de estar aqui com vocês mesmo e agradeço a Forbes, né, por esse reconhecimento. E como eu falei, isso também é lutar com a gente, né, porque com essa visibilidade, com essa força, a nossa voz chega mais longe e a gente está aqui para levar a voz da floresta, né, a voz do nosso povo. Então, agradeço todo mundo, você, toda a equipe. Fico muito feliz. Muito legal fazer parte disso, viu? E obrigada a você que ficou com a gente até agora e até o próximo Under 30, a jornada.